Diz. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de estudos da Torá. Vamos estudar hoje a Parashat Toledot com a Rabina Kelita Cohen, a quem damos todos nós as boas-vindas. Nós vamos iniciar com as brachot do estudo da Torá. Em seguida eu passo a palavra para a querida Kelita. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. 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 Bem-vinda, Kelita. A palavra é sua. Obrigada. Bom, agora que a gente fez a bênção da leitura da Torá, a gente tem que começar lendo a Torá, né? Não vamos começar com comentários, vamos para a leitura. A gente está agora na Parashat Toldot, é a sexta Parashá da Torá. E a gente está exatamente na metade do Sefer Bereshit, na metade do livro. E a gente começa logo no primeiro passuk, dizendo Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham. E aí aqui diz que estas são as gerações de Yitzhak, ou seja, a palavra toldot, que dá nome à Parashá, ela é justamente a palavra que aqui está traduzida como gerações. E já já a gente vai se questionar sobre essa tradução ou essa colocação. E continua dizendo que Abraham holid et Yitzhak, que Abraham gerou Yitzhak. E aí, se a gente vai um pouquinho mais adiante, no Passuk 24, fala que Vaimleu Yameia Laledet. Aí já começa a falar de Rivka, que Rivka falou, o verbo que foi usado foi laledet. Laledet é gerar, dar à luz. É dar à luz. Espera aí, então, se laledet é gerar, dar à luz, toldot, então Yitzhak, as gerações são de Yitzhak ou de Rivka? Por que Rivka não foi mencionada? Ali não falou que são as gerações de Yitzhak e Rivka. E fala que Abraham holid et Yitzhak. Usa o mesmo verbo a mesma raiz de laledet, dizendo que Abraham gerou Yitzhak. Ele não deu à luz a Yitzhak. Não. Mas então, o que aconteceu aqui? Bom, isso aqui é só para sinalizar uma coisa que eu chamo a atenção. Não é para provocar muito ainda não, tá? A provocação vem depois. Aqui é para a gente pensar o seguinte, o editor do texto bíblico, ele está sinalizando para a gente sob qual perspectiva a narrativa bíblica pretende orientar a nossa leitura. Então, ele já começa a parashá dizendo, olha, é sob essa perspectiva. E aí cabe a nós, ou pelo menos a gente pode seguir a perspectiva do editor do texto bíblico, ou a gente pode olhar para o texto de uma outra perspectiva. E eu prefiro, a minha preferência é por tentar ver com outras lentes, né? E aí começa, então, já que a gente já fez um paralelo aí entre o versículo 19 e o 24 em relação ao verbo que é utilizado, que utiliza o mesmo verbo
numa característica aí diferente, eu vou fazer um outro paralelo agora, que é com outros dois psukim, o 21 e o 22. E é interessante porque começa dizendo no 21, deixa eu abrir aqui, disse que... Onde que está? Vou pegar direto aqui, vai ser mais fácil. Aqui diz que no 21, né? Começou uma discussão aqui, nessa parte aqui, o texto lá, um pouquinho, logo depois que fala sobre as gerações de Yitzhak, aí fala que Yitzhak tinha 40 anos, e aí ele tomou a esposa dele, a esposa dele era estéril, ou seja, ela não engravidou, né? E aí diz que Yitzhak, na tradução do Plauto, eu queria saber quem tem a Torá em mãos ou na tela para acompanhar com a tradução que seja, porque é importante. A gente vai brincar um pouquinho com traduções, com as versões dadas. É importante a gente ver a tradução, porque a tradução tá canalizando para qual é a visão de quem traduziu. Toda tradução é uma interpretação. E aqui o Plauto diz... Yitzhak suplicou ao Eterno. No hebraico, está dito Vaietar Yitzhak la Adonai. Então, aqui está dizendo que ele suplicou, que ele falou de alguma maneira que era um pedido. Então, era um pedido. Ele estava aqui, ele estava fazendo iniciando uma conversa. A gente poderia até dizer que ele estava rezando, né? Porque ele suplicou aqui. Mas olha o verbo que ele usou. E vamos olhar qual que é o verbo que vai acontecer com Rivka. E aí, em seguida, olha o que Deus responde. Olha na parte de Deus, ou seja, ele vai etar, e aí Deus responde com Vaieter lo Adonai. É o mesmo verbo, só que no sentido reflexivo, né? Então, aqui a gente tem um verbo ativo e um verbo reflexivo, a mesma raiz. É quase como se dissesse, ele suplicou e ele recebeu a súplica, né? Ele reagiu à súplica, ou ele é uma reflexão da súplica, né? Ele usa o mesmo verbo. Então, aqui a gente tem, num diálogo, você tem duas partes, né? Do siar, você tem um diálogo. Num diálogo, você tem dois agentes. Aqui, Yitzhak está utilizando um verbo na posição ativa. E Deus, numa posição passiva reflexiva. Então, a gente já vai ver o que acontece com a fala de Rivka. No 22, a gente já volta no 22, na primeira parte, porque também é bem importante para mim, e que coincide com a parte que o Davi ou vocês escolheram para colocar no chamado. E eu só vi agora, né? Mas eu falei, opa, ótimo, vamos por aí. Vocês já me deram pista de por onde vocês querem ir, então a gente já vai lá. Mas aqui, Rivka diz o seguinte, onde é que está a parte que ela diz? Vateler lidrosh et Adonai. Vateler lidrosh et Adonai. Então, assim, a gente tem aqui o verbo lidrosh, é um verbo que é exigir, demandar.
Ou seja, ela vai numa posição bastante ativa, mas não só isso, ela usa um verbo que é muito importante na tradição rabínica, e olha que a gente está falando da tradição bíblica mais antiga, né? A tradição ainda patriarcal. Ela lidrosh. Lidrosh é a mesma raiz de drash, de drachá, de midrash. É a mesma raiz. Quando a gente faz a nossa tradição interpretativa, a tradição exegética, hermenêutica, de você buscar o sentido do texto, essa tradição é a tradição, é exatamente o que Rivka faz. Ela não fala, ela exige, ela demanda, ela espera um esclarecimento. Então, é completamente diferente do verbo que é usado para dizer como foi o diálogo entre Yitzhak e Deus. Aqui, aí o que acontece? Ela disse, né? Então, ela teler, e o teler ainda tem a questão, vateler tem um sentido de movimento, é um verbo de movimento, e foi, e se moveu em direção a. Então, ela se move e ela exige. É uma ação que não tem dúvida de que há um movimento e de que há uma atitude. É agente, ela não é passiva ao que está acontecendo. E Deus, e a seguir diz, Vaiomer Adonai lá. Vaiomer Adonai lá. O Vaiomer é o verbo mais usado, né? Vaiomer Adonai el Moshe lemor, né? A gente tem o Vaiomer, e Deus disse. Só que o Vaiomer, e Deus disse a ela, também é ativo. Também não é um verbo passivo e nem reflexivo. É um verbo ativo. Então, aqui, nesse momento, a gente tem um diálogo genuíno entre Rivka e Deus. É isso que o texto está nos dizendo. E aí a gente vai para as interpretações, é muito interessante, a gente fala, no comecinho eu falei sobre a perspectiva do editor do texto bíblico, mas é interessante a gente pensar qual é a perspectiva dos tradutores e dos intérpretes, dos mefarshim, os intérpretes bíblicos posteriores em cada momento, o que eles olham para esse texto e como que eles leem esse texto. E aí eu estou procurando aqui as minhas anotações, porque eu já tinha listado eles, mas eu não sei onde eu coloquei. Então, se eu não sei, eu vou falar de memória, mas eu queria ler a tradução exata de cada um, né? Como cada um diz. Só um segundinho. Aqui. No Plaut, diz que ela foi questionar o Eterno, ou seja, o Plaut já utilizou os dois verbos, né? O verbo teler, no movimento, né? Ela foi, e ele usou lidrosh como questionar. Também é uma possibilidade de tradução para lidrosh, questionar, inquirir, exigir, demandar. Ela foi questionar o Eterno. E aí, Plaut coloca na nota de rodapé, ele diz o seguinte, é muito engraçado, olha, isso me chama muita atenção. Ela foi questionar. Rebeca consultou um oráculo. Oi? Oi? Onde está escrito que Rebeca consultou um oráculo? Ela falou com Deus, ela falou com Adonai. Está o tetragrama aqui. E aí, só que essa não foi uma interpretação do Plaut. Plaut, ele traz isso aqui olha só, ele traz isso aqui da tradição dos intérpretes posteriores.
ela foi questionar o oráculo. Por quê? Porque, como assim uma mulher rezar? A mulher pode rezar? Aqui a mulher reza. Ela fala com Deus, sem intermediários. E o intérprete diz: não, 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 não. Ela consultou um oráculo. Ela buscou um intermediário, porque afinal de contas, como assim? Que petulância é essa? E ainda por cima vai lá exigir? Que atitude é essa dessa mulher? E aí, aqui no Plauto continua dizendo, a resposta que recebe explica a sua dor, e aí ele continua dizendo, e fala assim, Rashi, como o Midrash, diz diferente. Rashi diz, ela inquiriu na casa de ensino de Shem. Ela foi estudar na escola, ela foi exigir, inquirir na escola de Shem, no Beit Midrash de Shem, porque afinal de contas, quem é Rivka para poder exigir algo de Deus? Ela pode exigir isso na casa de Shem, na casa de estudos de Shem, porque afinal de contas, um homem precisava interpretar, não ela. A interpretação não pode vir para ela. Então, aqui a gente tem Rashi no século XI, a gente tem o Plaut que traz para cá a explicação. Ele não diz de onde ele tirou essa explicação, mas ele diz que ela consultou um oráculo, porque isso faz parte da tradição, essa visão, essa ideia de que ela não poderia ter falado com Deus, e a gente leu aqui o texto que ela falou com Deus, né? E aí vem a parte mais fabulosa, mais fantástica, que Rivka traz a primeira, poderia dizer que a primeira pergunta existencial sobre o sentido da vida é feita por Rivka. Então, foi a primeira filósofa. A primeira filósofa. E vamos lembrar que a tradição da filosofia judaica, a filosofia judaica começa só no século XII da nossa era. Quantos mil anos depois de Rivka? Porque a tradição filosófica não estava presente antes. Ela é uma tradição recente, a tradição filosófica judaica. Mas olha, Rivka já está perguntando, o que ela pergunta? Ela fala assim, Im ken, lama ze anochi? Que foi a frase que vocês utilizaram na convocatória de hoje, do encontro de hoje. Im ken, se isto é assim, lama ze anochi? Por que eu existo? Qual é o sentido da minha existência? Qual é o sentido da vida? Isso aqui é muito forte, porque ela diz isso num momento onde o texto bíblico está descrevendo um drama da vida real. Ela, uma jovem casada que vivia uma situação de infertilidade. A gente sabe o peso da infertilidade na tradição bíblica. E quando ela finalmente engravida, uma revolução acontece dentro dela, em todos os sentidos, físico, fisiológico mesmo. Tem dois seres ali degladiando-se dentro da barriga dela, mas quem sabe também não metafórico aí, no sentido de que ela sente uma revolução dentro dela, a tal ponto dela expressar Lama ze anochi? Por que eu existo? É muito forte essa frase, essa fala dela, e as diferentes interpretações, Nachmanides vai interpretar isso como para que a vida se eu tenho que sofrer?
né? Então, está falando do sofrimento, então está questionando o sentido da vida. Mas a palavra no hebraico ela é muito mais forte do que eu tentar interpretar e tentar dar um sentido para ela. Lama ze anochi. Por que eu? Por que eu? Por que isto eu? E alguns falam, não, aqui no Plaut ele coloca aqui no que o texto hebraico parece estar incompleto. E olha só, será que o texto bíblico está incompleto? Eu acho que isso fala da nossa incompletude, a nossa incompletude como da nossa existência. A gente tem um, um buraco existencial que faz parte da nossa imperfeição, e a gente refletir sobre isso é parte do ser pensante, é parte de desenvolver uma corrente de pensamento, uma corrente filosófica. E Rivka está implantando isso lá nos primórdios da genealogia judaica. E então a gente tem Rivka Amitpalelet, a Rivka, a mulher que reza, Tefilá é reza, Mitpalelet é ela, né? A que reza. A gente tem também a Rivka, a filosofit, né? A filósofa, aqui nesse trechinho. E a gente começa a ver outras características de Rivka. Nesse mesmo trecho, quando diz que Deus disse a ela, o que Deus disse a ela? Deus disse a ela: 2 povos estão em seu ventre, 2 nações se separarão uma da outra quando saírem do seu útero. Um povo prevalecerá sobre o outro, o mais velho servirá ao mais jovem. E aqui a tradição entende, é interessante porque a gente falava sobre lentes interpretativas, né? Sobre quem diz o quê. Na Torá comentada por mulheres, uma Torá de capa verde em inglês, que foi produzida nos Estados Unidos com várias rabinas, muitas rabinas do mundo todo, tem textos lá, interpretações, ou seja, lentes femininas que olham para o texto que o editor escreveu para ser lido com lentes masculinas e fala: opa, eu vejo aqui algo diferente. E elas escreveram um dos comentários, uma das interpretações sobre esse trecho na Torá, na Women's Commentary, diz o seguinte, que Rivka é considerada uma neviá. Rivka a neviá. Nevoá é profecia. Ela era considerada profeta porque ela recebeu de Deus uma profecia de algo que iria acontecer no futuro. Quem era o oráculo aqui? Era ela. O oráculo era ela, que estava vendo algo que estava mais para frente, que Deus estava dizendo para ela. E aqui ela recebe essa profecia. E essa profecia é escrita, é registrada. Então, a gente já viu aqui várias características de Rivka. A gente já viu Rivka como profeta, como quem reza, ou quem conduz a reza, porque ela faz isso com muita atitude. A gente viu Rivka como a filósofa, e agora uma quarta característica de Rivka como educadora. Rivka, quando se a gente vai para o capítulo 27,
Lá no versículo 9, diz assim: Veata veni, shma bekoli, laasher ani metzavá otar. Olha lá, vamos agora palavra por palavra, só para a gente ter um gostinho disso aqui. Veata veni, e agora, filho, esse ata não é da pessoa, da segunda pessoa, do, do, do pronome pessoal, né? Não é, é do tempo, né? E agora, veata veni. E agora, filho, shema bekoli. Shema bekoli é ouça, lembra do Shema? Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema, ouça, bekoli, ouça a minha voz. Ouça na minha voz, né? Bekoli. Laasher ani metzavá otar. Quem conhece alguma palavra que se pareça com metzavá? Hã? Essa é Pode abrir o fácil. microfone. Essa é fácil. É fácil. Mitzvot, mitzvah. Mitzvot, mitzvah, mitzvah, que a gente muitas vezes traduz como ordem, né? Como mandamento, né? Mas também é instrução. Então, ela está instruindo o filho dela, e agora, filho, ouça a minha voz com a qual eu te instruo. Ela é uma educadora, Rivka Amehukeket. Não, essa é da legisladora, da mitzvah, né? A mitzvah, ela está legislando, né? Mas ela, como educadora, ela está instruindo. Então, é a Rivka Mechanechet, de Hinur, né? De educação. A gente tem aqui só nesse comecinho aqui, a gente tem várias características que o texto dessa paraxá nos traz de Rivka, que afrontam, ou pelo menos que não seguem, não acompanham a tradição que o editor do texto bíblico talvez tenha querido canalizar, mas ao mesmo tempo ele deixou aí essas pistas para a gente poder interpretar, porque essa é a tradição rabínica, que a gente tem o judaísmo bíblico, o judaísmo dos sacrifícios de animais no templo, que quando o templo é destruído, essa geração que começa com as escolas, com os Batei Midrash, com o judaísmo interpretativo, do qual a gente recebeu por herança, ou seja, se hoje a gente se chama judeus, judias e judeus, a gente se chama a partir da referência de um judaísmo rabínico. Se alguém aqui se autodeclara, não, eu sou judeu pelo judaísmo bíblico, é qualquer outra coisa menos judeu. Porque o nosso judaísmo é um judaísmo interpretativo, é o judaísmo que exige do texto, que doresh do texto. Ele faz o quê? É o lidrosh, é o que Rivka fez, é o que Rivka mostrou, ensinou para a gente como que a gente precisa entender, e a gente só consegue entender o sentido da nossa existência a partir dessa relação dialógica, né? Não é só uma conversa, uma resposta reflexiva, passivo-reflexiva. É uma resposta de frente, uma atitude. Tem uma atitude aqui, tem uma atitude dali.
E a gente consegue ver a atitude do texto em relação às nossas demandas do texto. Então, a gente também faz um diálogo com o texto, faz um diálogo com sábios da nossa tradição, de outras épocas, porque a gente aprendeu da tradição rabínica que que esse método interpretativo de diálogo intergeneracional ele pode acontecer. Então, lançada essas primeiras aí, nessa primeira meia hora aí que só eu falei e eu não fiz um diálogo e eu estou falando de diálogo e sem dialogar, então agora é a hora de vocês com atitude, de forma ativa, como agentes do diálogo, trazerem também as suas contribuições, as suas reflexões e as suas impressões sobre o texto, os seus olhares, talvez com outras lentes. São bem-vindas também. Ok. Ninguém levantou a mãozinha. Eu só queria lembrar, temos um colega que toda vez que ele fala sobre a Torá, ele nos lembra que o centro da Torá está escrito Darosh, Darash, né? As duas palavrinhas bem no centro da Torá. Então, só reforçando essa ideia que a Torá pede para ser realmente questionada, pede para ser interpretada, está bem exatamente no meio da Torá, Parashá Shemini, capítulo 10, versículo 16, para quem quiser dar uma olhadinha lá. E eu estou falando do Roberto, né, para quem conhece Roberto Bedricol. E o André já se animou. Vai lá, André. Eu só estava enrolando um pouquinho para ter alguém. Imaginei, Davi. Eu tenho que soltar o trem aqui. Vamos lá. Quelita, uma das coisas que eu gosto muito dessa paraxá, é claro, eu sempre gosto de viajar nas paraxós, né? Esses dois seres que saem de Rivká, Jacó e Esaú, você acha que faz sentido eles sejam a mesma pessoa, duas faces da mesma pessoa, e uma luta interna da própria pessoa para definir o que ela quer ser? Ela quer ser um Esaú, ela quer ser um Jacó. Jacó, aparentemente, é o passivo, é aquele que tem uma jornada menos igual aos outros, né? E Esaú é aquele que tem a jornada mais normal. Cuidado com esse normal. É aquele que conquista, é aquele que tem a terra, é aquele que faz o seu cercadinho, é aquele que cultiva, é aquele que faz o papel já do criador de rebanhos, etc., o que se espera numa sociedade já de ocupação de terras, né? Vamos dizer assim, né? Enquanto que Jacó é aquele que parece sempre o atrasado, né? O que prefere uma jornada do que uma segurança. Você enxerga isso nesses dois personagens? Olha, eu acho que, assim, se a gente fosse pensar só num sentido filosófico, a gente poderia até pensar nessa possibilidade. Acontece que o texto da Torá vem falando da genealogia de cada um deles, né? Então, se a própria Torá continua falando que fulano gerou filhos e tal, e vai contando o filho que gerou, e vai o nome de que se casou com e gerou, né? E habitou em tal lugar. Então, de alguma forma, a Torá está falando de dois caminhos, né? Que vão seguir rumos diferentes, né? A gente pode olhar posso falar, por exemplo, dizer: às vezes eu me vejo como Sará, às vezes como Rivká, às vezes como Rachel, às vezes como Leá, né? Eu posso.
no sentido metafórico, né? Dizer que aquelas características eu reconheço em mim em certos momentos aquelas características, mas chegar a dizer e fundir as duas figuras numa só, eu acho que deixa em aberto o que acontece depois, né? E aí perderia a parte mais linda da história dos dois irmãos, que é o reencontro, né? O abraço e a conciliação, ou seja, todo o desfecho que vai. Se a gente pensar que são a mesma pessoa, a gente vai ter que eliminar partes da história que são muito muito emocionantes e comoventes. Então, eu prefiro deixar cada um dentro do seu próprio espaço, no seu próprio quadrado. Silvia? Oi, boa noite. Boa noite, querida. Então, eu confesso, é uma visão nova sobre a Rivka e gostei muito. Gosto muito da ideia de que nós não tenhamos a Rivka apenas como a simples mãe do Jacob e pronto, não tem mais história que contar. É só uma matriarca a mais, nada além disso. Eu acho que essas quatro características a mais que possa ter Rivka, quem reza, Rivka, a filósofa, Rivka, a profeta, eu acho que é algo maravilhoso, é algo que tem que se cultivar mais, é algo que tem que ser ensinado, é algo que traz uma certa profundeza, porque ela não é apenas a mãe do Jacob. De novo, eu falo, é uma visão nova. Eu conheci a visão tradicional, mas estou muito interessado. Acho que eu vou estudar mais essa visão. Gostei muito. Que lindo, muito obrigada. Ah, Gregory, obrigada por ter renomeado aí para eu saber quem me fala e com quem eu falo, né? É o diálogo, né? São entre duas pessoas, pelo menos, né? Somos muitos, né? Mas cada diálogo acontece de um lado e outro. Sim, Rivka, porque agora a gente está na Parashat Toldot, mas na Parashá anterior, que já começa a contar a história de Rivka, mostra ela com as características dela ainda antes do casamento, quando o servo de Abraão vai até a cidade a cidade do tio para poder conseguir trazer uma esposa para o filho, ela chega na casa e ela diz: eu vou, eu quero, eu decido, né? Essa é a atitude dela desde o começo. Quando o camelo vem chegando, né, na caravana que vem voltando, e Yitzhak está no campo, Yitzhak levanta o olhar e olha e a vê, e aí diz que ela também levanta o olhar e o vê, mostrando esse paralelo ali, desses olhos que se encontram, que se veem simultaneamente, e ela fala que ela nafal é cair, ela pula do cavalo, do camelo, e olha, camelo muito alto, né? Mas assim, a prontidão dela, a atitude dela sempre tão a postos, né? Ela é evidenciada ao longo de toda a narrativa. Ela sempre tem essa postura que, por conta da atitude dela, muitas vezes ela é questionada em termos da moral, em termos da história sobre a ajuda dela para um filho, ou seja, a predileção dela por um filho, a predileção de Yitzhak pelo outro filho, e essa coisa que para a gente é muito chocante, né? No entanto, para bem ou para mal, ela sempre tem atitude, né? Do começo ao fim. Ela não é uma pessoa passiva em nenhum momento da história. E a gente pode buscar ali as características como ela assume para si o risco. Ela fala: Arrojada, né? coisa for acontecer para você que recaia sobre mim. Ou seja, ela era destemida.
né? Ela se coloca mesmo na defesa do outro, na defesa do que ela acredita ser o correto, seja porque alguns interpretam que não, é que ela estava cumprindo o que o oráculo disse para ela lá no começo, né? Que o filho dela, um seria sobre o outro. E aí ela fala: não, peraí, isso precisa acontecer, eu tenho que fazer alguma coisa, porque isso está dito que ia acontecer, e aí ela encaminha as coisas para que aconteça, né? Então, a gente pode elencar características de personalidade de Rivka a partir da narrativa do texto bíblico sobre ela, que daria para a gente não só fazer uma novela, mas também para a gente construir essa personagem, né? E tirar ela desse lugar de uma passividade quando você menciona ela dentro do conjunto de 4 matriarcas, como se fosse uma coisa homogênea, né? Ali, as E 4 no, matriarcas, e retira dela toda essa individualidade, toda essa personalidade que ela tem. ela tem um contraste muito grande, porque ela pertence a uma cultura que é patriarcal, principalmente isso. Ah, Bem que seja pelo fato da comunicação que ela teve com o oráculo, bem que seja porque faz parte da personalidade dela, é algo que contrasta muito com essa época, é algo que chama muito a atenção, é algo realmente importante. Era ela além do tempo dela, né? Uma mulher arrojada. Arrojada. Não era a cultura da época, né? Eu vejo ele ficar desse jeito. Eu me emociono cada vez que eu olho para as personagens e falo: bom, essa pessoa aqui, que orgulho, né, de falar que eu sou filha de Rivka, né? Eu sou herdeira dessa tradição, né? Dessa atitude. Obrigada. Obrigada, Clica. Obrigado. Obrigada, Gregory e Silvia. Pedro. Boa noite, Rabina Kelita. Parabéns pela excelente aula, pela show-lestra. Se eu não me engano, a senhora é psicóloga além de rabina. Aí eu queria saber se Isaú, para a época, haja vista que na época o filho mais velho homem tinha mais direitos sucessórios e familiaristas, se ao vender o direito de primogenitura dele, não demonstra uma depressão ou algum outro problema psicológico. Se ele tinha algum problema mental para Olha, trocar o direito da primogenitura por lentilhas. olha, eu não vejo nenhum sintoma em Esav. Acho, inclusive, assim, vamos lembrar que esse texto é o texto da nossa tradição. Quem é que conta? Quem conta a história, né, é quem vence, é a história do vitorioso, é a história que fica. Quem perde tem uma outra versão da história, mas a gente não tem essa versão. A versão que foi trazida para a gente é a versão de Yaakov, assim, é o nosso o herói bíblico, né, da linhagem judaica, né? Esse herói bíblico, ele não é um herói grego que busca a perfeição, ele é cheio de falhas, cheio de anti-heroísmo, né, nessa concepção de herói construída no imaginário, seja pela Marvel, pelos gregos, né, do Olimpo. Mas Esav é uma figura muito interessante. Eu realmente acho muito interessante, e eu fico pensando também na questão da humanidade. Lá, no momento em que acontece esse assim, peraí, me dá de comer, eu estou passando fome, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ele estava numa situação, imagina, quanta coisa horrível a gente é capaz de fazer numa situação em que a gente está entre a vida e a morte. E a gente é chamado, e a própria Torá nos diz que a gente precisa fazer o que tiver que fazer para viver. Então, eu até entendo que a gente possa falar, mas ele depreciou, tanto é que ele vendeu. Eu não sei qual era o estado
fisiológico dele naquele momento, para ele, a Torá fala que ele disse, dá-me de comer, senão eu morro. Ele estava a ponto de morrer. Se a gente for olhar pela nossa própria tradição interpretativa, nós somos obrigados a encontrar a forma de continuar vivos se a gente estiver numa situação onde a nossa vida está em jogo. Porque a gente é guardião da nossa vida. É como se a nossa vida tivesse sido colocada sob nossos cuidados e a gente é obrigado a protegê-la. Né? Primeiramente, e também proteger a vida do outro. Né? E por isso, todas essas relações sobre o direito até a possibilidade de matar, né? A possibilidade de matar quando a sua vida está ameaçada, né? Até esse ponto chega. Então, imagina só, ele simplesmente falou o quê? Você está querendo... A gente poderia aí, se a gente fazendo aí o papel de advogado do diabo, poderia colocar nessa mesma narrativa Esav como um cara legal e Yaakov como um cara questionável, né? Quem é que vê o irmão morrendo de fome e não entrega logo a comida para ele, né? Vai negociar, vai negociar, né? Poderia ser questionável, mas ele também estava atrás dentro daquele sistema tribal onde a herança ficava com o primogênito, né? Ele também estava lutando com as armas que ele tinha, né? Ele tinha comida, ele negociou uma relação de compra e venda. Então, assim, a gente tem duas narrativas. A gente pode olhar, se a gente quiser olhar e ver um como mal e o outro como bom, a gente vai conseguir ver nos dois casos. Obrigado. Obrigada pelo comentário. Jacobson. Olha, não sei nem o que dizer diante de uma prédica tão jurássica e excelente, falando de uma das nossas matriarcas tão poeticamente, que vou te falar, eu ainda não, algumas coisas da nossa matriarca Rivka ainda não tinha tido essa cosmovisão. Foi algo assim maravilhoso, mas trazendo esse modelo dessa mulher empoderada, seria a palavra mais certa, né? Que hoje se usa muito para a mulher e do século XXI. Rivka, num sistema patriarcal, foi empoderada e mudou, e eu acredito que poderia servir também como modelo hoje para em relação a esse sistema machista, que aí a gente então estavam falando do patriarcado, né? E agora nós estamos falando de algo que existe na nossa sociedade, e nós estamos vendo uma mulher que de milênios, né? Lutou, encontrou seu lugar enquanto profetisa, enquanto mãe, enquanto educadora. Eu gostei muito desse adjetivo que tu lançaste, né? A Puxando a nossa sardinha, foi lá. matriarca educadora. Puxa, realmente ela é um modelo, é um ícone para a nossa sociedade machista, e realmente, mulheres, vamos, imitem Rivka e mudem a história da sua família, a história da sua vida. Não se conforme. E filósofa, imagina as três perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, dentro do mundo que ela estava. Ela lançou essas perguntas e recebeu as respostas. É algo assim, diferente. A gente olha as nossas matriarcas totalmente com atitudes e trabalhos e funções totalmente típicas, e parabéns. Realmente, tua prédica, nem sei mais o que eu digo, foi jurássica. Obrigada pelo adjetivo, adorei. Sim, agora que você falou sobre a resposta, né, que ela obteve a resposta
parece, e isso agora já é a partir do que você falou e que eu agradeço, que eu estou voltando a olhar a resposta, porque eu fiquei tão encantada com a pergunta que eu não me importei tanto com a resposta. Mas agora que você chama atenção para a resposta, aqui tem uma ideia que é atribuída a Deus de que o sentido da vida está na continuidade. Né? O sentido da vida é que a vida não seja só isso, é que a vida seja o que a gente vai deixar, o que a gente vai, né, o que vai seguir depois de nós. Né? E é justamente aqui que fala: 2 povos estão em seu ventre, 2 nações, né? E vai continuar, ou seja, está falando de um futuro que parte dela. Né? Então, qual que é o sentido da vida? A gente poder deixar algo para continuidade, né? Olha que lindo isso. Obrigada, Jacobson. Daniel. Então vamos lá. Eu ia justamente levantar esse ponto que você acabou de dizer, querida. O nome de Rivka vem de uma raiz, Ravak, de uma raiz que significa amarrar, né? Que é amarrar, apertar, e Rivka seria ligação, a atraente, a cativante. Então, o interessante, esse nome de Rivka, justamente nesse ponto do livro de Bereshit, da estrutura de Bereshit, o termo Toledot, ele aparece mais vezes, não é só aqui, apesar da Parashá ter esse nome, ele estrutura o livro de Gênesis em 10 Toledot. O livro de Gênesis é estruturado em 10 Toledot. E é nessa Toledot, nessas gerações, nessa genealogia que está o fio da bênção. E ela entra aqui de forma decisiva para fazer essa conexão. Ela como aquela que liga, aquela que conecta. E aí você falou também sobre o papel dela de profeta, lá Metzavá, que seria mitzvah, e que vem também de uma raiz savá, que significa ligar, conectar. O que mitzvah, o que mandamento tem a ver com conexão? Tem tudo, porque é o que nos conecta com a essência da vida. Então, ela é essa que faz essa conexão e que ela é a conectora de um legado. Então, além dela ser orante, além dela ser filósofa, além dela ser profetisa e educadora, ela também é a conectora de um legado. Então, eu acrescento mais um aspecto aí que você já tinha levantado, que agora só estou dando nome, né, aos bois. Uau, muito legal. E sobre a questão da profecia, ela ser profetiza. Geralmente nós temos aquele conceito ocidental, moderno, de que profecia é a previsão do futuro. Na verdade mesmo, se fizermos um levantamento de todas as locuções proféticas, tal, a gente vai ver que os profetas falavam mais para o seu tempo do que para o tempo futuro. Existia o vaticínio? Sim, mas era 30%, 25% do oráculo profético. O oráculo profético, na verdade, queria demover o presente para que o futuro pudesse ser construído. Então, a profecia é um agente muito ativo, não é um passivo de apenas vislumbrar o que está lá na frente. Mas eu estou agindo aqui agora, afetando, modificando, convertendo, mudando o meu posicionamento, o meu hoje, para que o futuro possa ser construído. E ela foi decisiva nesse futuro da nação. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Daniel. Falar de profecia como oráculo me incomoda, exatamente porque a profecia, essa ideia de que profecia é vidência, né? Vidência do futuro, esse a concepção que a gente tem universal de profecia, especialmente numa visão cristã. Mas na visão judaica, se a gente vai para nos livros dos profetas, o que eram os profetas? Os profetas eram pessoas que denunciavam as injustiças do momento em que eles viviam. E aí, o que era o futuro que eles anunciavam? É exatamente o que você falou. Eles anunciavam que, a partir da maneira como as pessoas estavam vivendo naquele momento,
o futuro seria X ou Y, né? Então, por isso escolhe a vida, né? Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida. Ou seja, porque tem um caminho que conduz para um futuro, tem outro caminho que conduz para outro. Então, a profecia está ligada a isso mesmo, a essa denúncia do momento, né? Mas, claro, a gente tem momentos dos profetas onde eles fazem esse papel de anunciador, né, de um evento futuro. Nesse caso aqui, era um anúncio de um evento futuro muito próximo, né? O nascimento, ela está grávida, é um anúncio do nascimento de 2 filhos, que até aquele momento ela não sabia que eram gêmeos, né? Pensando, a mulher está grávida, não tinha ultrassonografia naquela época, né? E está tendo uma revolução dentro da barriga dela, ela não sabe o que está acontecendo. Dizer que o que está dentro da barriga dela são 2 seres, são 2 bebês, isso é uma profecia, está falando de um fato, de uma antecipação de algo que ela só vai saber um pouco depois, mas que já é um fato, já é uma existência, né? Então, obrigado por ter permitido essa ampliação da questão da profecia, porque eu realmente ficaria muito incomodada se a gente saísse daqui todo mundo pensando ou eu tivesse deixado a impressão de que a profecia é uma vidência. E na tradição judaica, a profecia ela tem essa característica de denúncia. Eu acho que isso não só denúncia, mas como o Daniel falou, de ação, né? Porque ela não só, enfim, recebeu a profecia, ou Deus conversou com ela, mas ela tomou ação, né? Em função daquilo que ela tinha entendido que ia acontecer, ela foi lá e agiu, né? Ela não ficou parada ali passivamente, né? Então acho que aí completa essa visão de Rivka, né? Muito bom, Davi. Johnny. Herbert. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu já li no Midrash e no Talmud Bavli a opinião do porquê que as matriarcas eram estéreis. E eu gostaria de saber de você, né, a sua visão, né, a sua interpretação do porquê que elas seriam estéreis. Olha, eu acho que mais do que pensar o porquê elas eram estéreis, né, ou porque o texto enfatiza isso, eu acho que aqui tem uma questão bastante sensível na minha perspectiva, que é quando você atribui o valor da mulher pela sua capacidade de procriar. E isso, em sociedades tribais, era algo muito importante, que a mulher procriasse. Então, não procriar seria o fim. A gente está falando de continuidade, estava falando de continuidade. Dar continuidade é o sentido, né, da própria instituição do casamento, né? Então, se a mulher não procriasse, né, a ela era atribuída qualquer razão da infertilidade, que poderia ser infertilidade masculina também, porque era nela que precisava se manifestar essa gravidez, essa concepção. Só que, na visão bíblica, não existia infertilidade masculina, porque a infertilidade só era possível de ser visível na mulher, né? Então, eu tenho um incômodo em relação a isso, mas a gente tem que entender o momento histórico e a ideia de uma sociedade naquele momento onde a continuidade era tão importante, né? Davi? Só para completar, no comentário de Rashi, sobre aquele primeiro versículo que você trouxe, Vele Toledot Yitzhak ben Avraham Olid et Yitzhak, né? Que você trouxe exatamente essa frase, né? Que ele concebeu, ele gerou Yitzhak, né? Está escrito que é filho dele e ainda por cima diz que ele gerou. E aí tem uma explicação que Rashi traz que é muito picante, porque ele diz o seguinte:
por que está escrito que ele gerou Yitzhak? Porque existiam gozadores, não sei se a palavra está boa, em hebraico está palhaços, mas sei lá, enfim, pessoas que na época diziam que Avimelech teria engravidado Sará. Porque eles já viviam juntos há muitos anos, ela já vivia com Abraão e não tinha engravidado dele. Ou seja, ele seria o estéril na visão dessas pessoas, né? E por isso a Torá faz questão de dizer que foi ele que gerou Yitzhak, o filho dele. Podia ser filho dele não tendo sido gerado por ele, né? Então por isso tem essa duplicidade logo nesse primeiro versículo aí. Interessante isso aí. Tem várias interpretações que, inclusive, aqueles 3 personagens que vão visitar e anunciam a Sará que ela vai conceber, né? Eles vão até a tenda dela, né? Um deles vai à tenda dela para poder anunciar. É a anunciação de uma concepção, né? E aí tem toda uma corrente interpretativa que vem... É uma disputa narrativa sobre a virilidade, que é uma coisa que para a narrativa patriarcal é muito importante, e o texto fica marcando, né, fazendo ênfase. Olha, não tenham dúvidas, não foi... É incisivo, né, na colocação patriarcal, né? Exatamente, exatamente. Ele está ali marcando presença para poder dizer que é desse jeito. Então, assim, se alguém pensar diferente, eu já estou dizendo, não vá pensar, tá vendo? Eu deixei dicas aqui inicialmente, mas não me interprete mal, né? Não me interprete do jeito que eu não gostaria, né? A virilidade de Abraão é inquestionável. Só por curiosidade, hoje de manhã a gente teve um estudo de Torá lá no residencial, e uma das questões que surgiram assim e gerou uma baita polêmica foi o que aconteceu, não está nessa paraxá, está um pouquinho para trás, quando Avraham vai para o Egito, né, e pede para Sará falar que ela é irmã dele, não esposa, e o faraó pega Sará, isso que está escrito, né, Ikar Sará. Né? E aí a grande discussão ali entre senhores e senhoras de 80 e 90 anos, o que aconteceu ali dentro do palácio do faraó? Queremos saber o que aconteceu ali no palácio do faraó. Né? Foi bem interessante. Queremos saber, os Davi, alunos Talmidim de quarta-feira, o que aconteceu no palácio de Faraó. Davi, isso está escrito também em Isaac. O enredo se repete também com Isaac. Você deu uma lida. Também. E Isaac também está escrito, usa a mesma palavra quando ele encontra Rebeca, a mesma palavra é usada. Ele Ikar Rebeca, ou seja, ele pegou Rebeca, levou ela para a tenda. Na tenda da sua mãe. Na tenda da sua mãe, se consumou e tornou ela sua mulher. E a mesma consolou, coisa acontece com o Faraó. Se consolou nela. Também. Esse já é um outro... O Isaac não tinha tenda, hein, Rabina? Muito bom, gente. Que alegria poder te ouvir, Kelita. A gente estava muito ansioso para poder te ouvir já há algum tempo e não temos outras palavras senão agradecer demais e que venham as próximas aí em breve. Eu queria dizer só uma coisa. Fala já. Quem sabe um dia pessoalmente, né? Num sábado de manhã que você estiver de folga, estiver tranquila, quem sabe a gente se encontra lá. Já que ela falou da nossa matriarca e falou de educadora, a didática da Rabina é algo surpreendente, né? É cativante, a gente entende, consegue assimilar. Nossa, parabéns. Vindo de um professor Jacó. Muito obrigada. Bom, não é por casualidade que eu fui contratada como educadora para a Academia Judaica, né? Ainda antes de ser ordenada rabina. Então, agora consigo unir as duas, essas vocações numa mesma atividade de uma forma mais plena, né? O rabinato com a educação, com a psicologia. Então, a gente é o que a gente é, como a gente se constitui, e os nossos olhares, as nossas lentes interpretativas vão se superpondo umas sobre as outras, e é isso
É isso que temos, né? O Que bom, né? Lama Anohi. Que bom, que bom, Lama né? Anohi. Lama Zé Anohi. Gente, a gente se encontra, se Deus quiser, no sábado, 9h30 da manhã, todos convidados, lá na Rua Bahia, para quem estiver em São Paulo, se não aqui pela Sinagoga na Nuvem. E já antecipo que na sexta-feira que vem, não essa sexta, mas sexta-feira que vem, vamos ter um Kabbalat Shabbat muito, muito, muito especial lá no Residencial Einstein. E eu Todos vou estar aí, convidados. né? Você vai estar aqui, se Deus quiser, JB. E a partir das 18h15, lá no Residencial, com vários músicos, vários cantores, enfim, vai ser uma grande festa já pensando já no fim do ano civil, tá bom? Todos mais do que convidados, tá bom? Eu só queria dizer que eu nunca fui tanto para São Paulo em toda a minha existência. Você viu que bom? Você viu que bom você tá junto com a gente, Jacobson. Agora você vai mudar para São Paulo, tenho certeza disso, é o que eu tô falando, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite, Shalom. Maravilhoso. Boa noite, gente. Boa noite. Abraço. A gente se Boa vê. noite. Tô. Noite. Boa noite.